Você pode até não saber, mas quase 10 milhões de brasileiras possuem endometriose. Se você comparar esse número ao número de brasileiras, você pode pensar, essa é uma doença muito frequente no Brasil. Então, sobre isso que nós vamos falar com o médico gastroenterologista Marco Banal. E também ele vai explicar um pouquinho sobre um evento que vai acontecer aqui na região serrana, tentando aí discutir os desafios com relação ao tratamento da endometriose, que é o Meeting de Endometriose. Olá, como vai? Tudo bem? Boa noite. Luciana, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite ao público. Algumas pessoas podem não saber o que é a endometriose. A endometriose, em termos de explicação um pouco mais plausível de se entender, células que estão dentro do dentro do útero e que elas caem fora do útero, né? Aquele sangramento, aquela questão menstrual, a pessoa passa a menstruar fora do útero. E essa menstruação fora do útero começa a causar processos inflamatórios. Isso é uma teoria que é um refluxo. A mulher, quando menstrua, uma parte dessa menstruação vai para dentro do abdômen dela. E isso faz com que haja focos dessa endometriose. Isso é uma teoria, mas existe endometriose em outros lugares, existem outras teorias, mas essa é a mais simples para as pessoas entenderem. E okay? A endometriose, esses focos, né, da descamação do endométrio podem atingir outros órgãos. Sim, sim. O que acontece é o seguinte, a pelve feminina, né, é um funil, na verdade, né? E nesse funil, né, ele tem ali a bexiga, ele tem os ureteres e tem o intestino. E o útero ele está localizado no meio dessas coisas. Então, quando há a endometriose ela afeta, na verdade, todos esses órgãos. Ela pode afetar os ureteres, que são os canais que levam a urina, né, do rim até a bexiga. Ela pode afetar a parte intestinal, né, fazendo, às vezes, tumores de tamanho tão grande que impedem que a pessoa consiga mais evacuar, fazendo obstruções intestinais, levando a paciente a ter uma cirurgia de urgência. E invadem a bexiga também, entendeu? São os órgãos, normalmente, que são afetados. A parte intestinal, de uma forma geral, pode ser afetada, até o fígado e o diafragma, que é um órgão que separa o tórax do abdômen, pode ser afetado pela doença. Bom, a gente estava conversando aqui em off, não é? Que a endometriose é uma doença muito complexa. A gente vai tentar resumir um pouco aqui em 10 minutos sobre essa doença que é extremamente frequente no Brasil e no mundo também, né? Sim, agora, sim, tem sim. Uma explicação científica já por conta dessa maior frequência do desenvolvimento da endometriose nas mulheres? Nos últimos anos, o que tem se visto que a quantidade de mulheres afetadas por endometriose aumentou assim sobremaneira. E acredita-se que, que os alimentos transgênicos, estava te comentando que o hormônio, né, que as mulheres tomam e que essa água, né, que vai para ser tratada, ela não é retirado o hormônio da água. Então, há muito hormônio na água que você recicla, né? Porque a mulher toma o hormônio pílula, e esse hormônio ele sai no xixi sai na urina, e vai para a natureza. Exatamente. E essa água, que ela é reciclada, né? Ela vai para ser tratada e ela volta para ser bebida novamente, né? E então, é o que eu estava te comentando, no Guandu, que é um lugar que se trata muita água, os peixes lá estão ficando feminilizados pela questão do hormônio. Então, essa é uma teoria, porque havendo uma quantidade muito grande de pacientes com endometriose. E também alimentação, e também a nossa questão vida... alimentar, sim. A questão alimentar tem alguns alimentos, né, que causam maiores inflamações na pelve. Então, hoje, como nós trabalhamos com uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, o que acontece? A gente tem, inclusive, uma nutricionista para orientar nossos pacientes na questão alimentar delas, porque alguns alimentos melhoram os sintomas da endometriose, enquanto outros pioram a endometriose.
Agora, a gente vai falar um pouco de sintomas, mas é importante lembrar que tem pessoas que não têm sintomas e também são diagnosticadas com a endometriose, né? Não há um padrão, mas é importante sempre lembrar para as pessoas quais são os sintomas. Sim, sim. É importante o seguinte, muitas mulheres que a gente atende, elas nos vêm com ultrassonografias, tomografias, dizendo, eu não tenho nada, meu médico me pediu o exame e não tenho nada, eu só tenho muita dor, muita menstruação, mas eu não tenho nada, meus exames estão normais. É importante salientar que o que dá diagnóstico de endometriose chama-se ressonância magnética. Tá? E há uma necessidade, né, de uma ressonância magnética feita por um especialista, porque nem toda a ressonância afeita isso, entendeu? Então, a ressonância magnética é o exame importantíssimo, porque, não tenho nada porque eu fiz ultrassom, eu não tenho nada porque fiz tomografia. Na verdade, esses dois exames, eles não conseguem ver a endometriose, você entendeu? Agora, se a pessoa não tem sintoma e ela não teve necessidade de fazer ou ultrassom ou tomografia, como é que ela vai descobrir que ela tem endometriose? Na verdade, o que é o sintoma de alerta, né, é a cólica menstrual, né? Aquela história que a sua mãe te contou, que, minha filha, o dia que você casar isso melhora, o dia que você crescer melhora, nem sempre é uma verdade, né? Então, a cólica menstrual, ela é tida pela população de uma forma geral como uma coisa normal. A mulher tem que sofrer, mas não é uma verdade, ok? É claro que uma paciente sem sintoma nenhum, fica um pouco difícil de você ter um diagnóstico dessa paciente. O que faz as pessoas procurarem o auxílio médico é algum sintoma, né? Sem sintoma nenhum, às vezes, quando a endometriose vai tomar conta da parte renal ou da própria bexiga ou intestino, ela vai apresentar um sintoma, ok? Hoje mesmo, eu atendi uma moça de 25 anos que perdeu o rim porque ela não tinha sintoma. E foi obstruir o rim dela e ela perdeu o rim. Uma moça de 25 anos. Então, é uma coisa difícil. A gente não vai fazer um screening na população. Vamos fazer todo mundo ressonância magnética. Mas, normalmente, tem sintoma. Umas com mais, outros com menos, mas, na verdade, sempre tem. Entendeu? Agora, outro aspecto complexo, né, com relação à endometriose é o tratamento, né? Porque, às vezes, também é difícil achar um remédio que se encaixe com a paciente, não é isso? E aí, eu queria saber de você qual é a explicação com relação a determinados tipos, determinados casos que precisam de cirurgia, por exemplo, e quais precisam de remédio. Sim, na verdade, a gente separa a endometriose em endometriose superficial. É uma endometriose que ela fica a 2, 3 milímetros apenas de penetração nos tecidos. Quando ela penetra mais que 5, a gente chama de endometriose profunda, ok? As endometrioses profundas, elas não respondem a tratamento clínico. O que é isso? Tratamento por remédio. Elas não respondem. Por conta delas afetarem órgãos, elas fazem os processos inflamatórios muito intensos. Então, aquela região, aquele casulo, na verdade, ele não consegue o medicamento entrar ali, ele faz uma proteção inflamatória que é muito difícil do remédio resolver isso. E o problema maior que, às vezes, que acontece, que a paciente, ao usar o remédio, ela vem com muito sintoma, muita dor, e aí ela é uma paciente candidata à cirurgia. Mas se faz um medicamento para essa paciente e ela passa a não ter dor nenhuma. Eu sempre faço um comparativo. Você tinha um incêndio na barriga, você transformou esse incêndio em brasa. Muito bem. Quanto tempo você vai precisar continuar tomando remédio? Você tem que parar um dia com esse remédio. O dia que você para com esse remédio, essa brasa vira incêndio novamente. Você entendeu? Então, as pessoas às vezes se enganam, tipo, eu não estou sentindo mais nada, e então eu estou bem, eu estou curada. Não é uma verdade. Agora, você
veio aqui também para falar sobre o meeting de endometriose, não é? Que é um evento que você está coordenando juntamente com outros médicos. Viria também hoje o Dr. Diller Pereira, que é ginecologista e obstetra, mas como ele é obstetra, justamente na hora do programa teve um parto de urgência e ele infelizmente não pôde comparecer. E eu queria saber quais foram os desafios que fizeram com que vocês criassem esse encontro, esse evento sobre endometriose, que vai ser aqui na região serrana, nem vai ser aqui em Petrópolis, né? Esse evento, na verdade, é um evento de iniciativa do Instituto CRISP, do qual eu sou professor, né? O Cláudio CRISP, que é a pessoa que é do Instituto CRISP, que foi criado por ele, né? É uma pessoa conhecida nacionalmente e mundialmente por combate à endometriose, né? E ele lançou esse mutirão, na verdade. Esses mutirões são feitos no Brasil inteiro. Nós operamos agora em Vitória, estamos fazendo agora essas cirurgias agora em Teresópolis. Esse evento, o que eu fiz? Eu fiz um mutirão de Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo. Então, o que a gente está beneficiando? São sempre poucas pacientes, porque são cirurgias, às vezes, de 15 horas. Nós vamos operar 4 pacientes, sendo 2 de Teresópolis, uma de Nova Friburgo e uma nossa aqui de Petrópolis. Esse mutirão ele está atendendo uma população, né? Não diria que seja uma população de vulto, né? Pela questão do tempo da cirurgia, mas a gente está atendendo inteiramente pelo SUS. Essas pacientes não estão gastando 1 centavo para fazer a cirurgia. Para você ter ideia, material para a gente operar uma paciente dessa custa em torno de R$20 mil, de material cirúrgico. É claro que eu estou falando da videolaparoscopia. Hoje, não se admite muito fazer uma cirurgia dessa sem ser por videolaparoscopia, né? É claro que se faz as cirurgias abertas, etc., mas a videolaparoscopia, além dela ser melhor, né, o que acontece? Eu amplifico a minha imagem. Muitas vezes eu vejo coisas que ao olho nu eu não conseguiria ver. Então, ela é muito mais minuciosa, ela é melhor em termos de coisa. E é aquele negócio. Você faz uma cirurgia de 15 horas na paciente, no dia seguinte a paciente está ótima, bela e formosa. Isso é uma coisa que deixa a gente muito satisfeito em ver a paciente bem no dia seguinte, entendeu? Então, esse mutirão tem esse intuito de nós beneficiarmos essas pacientes e a gente está fazendo o nosso primeiro mutirão aqui, né? E a gente pretende fazer o ano que vem, enfim, e talvez o ano que vem fazermos em Petrópolis e o outro ano em Nova Friburgo. Assim a gente está pensando em fazer para que a gente possa beneficiar todas essas pacientes. Esse meeting de endometriose é um evento que vai acontecer em Teresópolis, não é? Nos dias 28 e 29 agora de julho, não é isso? Isso, exato. Aberto apenas para profissionais de saúde. Como é que as pessoas podem fazer para participar? Na verdade, o seguinte, é um meeting, na verdade, de médicos, né? Fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, todas as pessoas envolvidas com a questão de saúde e que estejam afeitas à questão da endometriose. Isso é fundamental. Não está aberto ao público em si, de uma forma geral. Está aberto às pacientes. Na verdade, a gente fez uma pré-seleção de pacientes. Essas pacientes são todas pacientes do Alcides Carneiro, que é o SUS, e a gente envolveu o secretário de saúde aqui de Petrópolis, o Silmar. Por sinal, o meu muito obrigado ao Silmar por ter nos ajudado tanto, entendido a situação e feito alguns trâmites burocráticos, que são sempre muito difíceis, mas nosso objetivo, na verdade, é beneficiar o paciente em si. Entendeu? Quem quiser saber mais informações, como é que pode entrar em contato? Sim, quem quiser mais informação sobre o meeting, sobre a endometriose, nós temos no Facebook, ok? Tem primeiro meeting serrano de endometriose, você pode encontrar lá uma página com algumas explicações, o que vai acontecer, e vocês podem também pelo telefone da Associação Médica de Teresópolis, que é o que também possa passar informações para vocês, ou mesmo mandar e-mails com todas as explicações,
Enfim, são as duas coisas que você pode conseguir essas informações. Tá certo, eu quero agradecer a sua participação.